Olá, minha gente, um ótimo dia a todos, boa quinta-feira. Eu vou continuar esmiuçando a intervenção no Rio de Janeiro, que nem começou na prática, hein? O Exército ainda está montando o plano de guerra, mas já tem um monte de polêmica envolvendo esse caso. A grita do momento é por conta dos mandados coletivos e quanta besteira está sendo dita em relação ao assunto. O bobajol começou do próprio governo, de dentro do governo. O ministro Raul Jungmann chegou a afirmar que os mandados coletivos eram de prisão. Santo Deus, que escorregada verborrágica. Não existe isso na lei, não pode. Mandado coletivo antecipado para prender gente. Bom, depois o ministro se corrigiu, mas a confusão já estava armada e o besteirol continuou, minha gente, de todo lado. Os especialistas de coisa nenhuma estão fazendo um carnaval fora de época em cima do assunto. Uns dizem que é inconstitucional, não pode, é um desrespeito com o povo da favela, aquele mimimi de sempre. Vamos lá, a medida não é inconstitucional, não para o caso de busca e apreensão. A medida é incomum. É drástica, mas é para um momento de gravidade, de caos, que é exatamente o que acontece no Rio de Janeiro. Parece uma situação absurda. E na prática é uma situação absurda, os tais mandados coletivos, mas é o que o momento exige. Aí vem o governo, de novo, tentando explicar mais e falando mais bobagem. No começo da semana, a tropa de Michel Temer fez questão de esclarecer que mesmo sendo mandados coletivos, as ações seriam analisadas caso a caso. Santo Deus, mais uma vez, alguém pensou mesmo que não seria caso a caso? Alguém com muita má fé imaginaria isso, ou alguém com nenhum neurônio. Porque vamos pensar, né? Vamos conjecturar um mandado coletivo para o Leblon. Então chega lá a turma das Forças Armadas e aí é geral. Busca e apreensão em todo mundo. Hospital, velhinho no asilo, criancinha no berçário. Para com isso, minha gente. É óbvio que é uma autorização judicial de busca e apreensão que será usada apenas de acordo com as necessidades da operação. Não é um salve geral. É óbvio também que algum cidadão de bem, que não tem nada a ver com crime organizado, pode ser alvo de uma ação como essas. E daí? Qual é o problema? Quem não deve, não teme. Mas são os argumentos estúpidos que são usados para tentar bater numa coisa que é necessária no momento. Tem gente que diz que é contra os mandados porque eles colocam em risco a inviolabilidade do lar dos moradores da favela. Alguém em sã consciência que conhece a situação do Rio de Janeiro acha que quem mora no morro dominado por traficante tem o direito de ser dono de sua própria casa, tem o direito de trancar a porta, de trancar o portão, de impedir que bandido entre, tem a garantia de um lar inviolável? Ora, o dono do morro entra e sai na casa de quem quiser, na hora que quiser. Ele pode dormir, pode comer, pode se esconder na casa de qualquer cidadão de bem. E se desobedecer, morre. Vocês estão entendendo? Essa coisa de lar inviolável é uma regra que não existe onde a lei não existe, que é o caso dos morros. A lei lá é a lei dos traficantes, é a lei do poder paralelo. Os moradores de bem são reféns dessa gente. As forças armadas, as forças policiais têm que ter o direito resguardado de resgatar esses reféns e de prender os bandidos. Os homens que estarão em ação não podem parar, cruzar os braços por 2 dias, esperando que um juiz dê uma autorização ou negue uma outra aqui e ali para que a operação siga. Os mandados coletivos são necessários nesse momento de guerra. A situação exige que todos os meios sejam usados para que o Rio de Janeiro volte a ser do Brasil e saia das mãos do tráfico de drogas. Dito isso, é importante lembrar que a ação no Rio de Janeiro não pode ser isolada. As drogas e as armas que abastecem os traficantes não caem do céu. Elas chegam pelas estradas federais, pelas fronteiras, pelos navios. É preciso uma atuação conjunta para impedir o abastecimento do tráfico. As fronteiras precisam ser guardadas de fato, os traficantes desabastecidos. E aí, para fazer tudo isso, é preciso que haja coragem, o que nenhum governo passado
teve no Rio de Janeiro. É preciso eliminar a preguiça e a corrupção, características de quase todos os homens e mulheres que já passaram pela cadeira do governo. No Rio, minha gente, as mudanças aconteceram sim, mudanças de mal a pior. E foi piorando, piorando tanto que a única solução possível era a intervenção. E aí, a intervenção vai resolver tudo? Claro que não. A intervenção é uma ação de médio prazo, não é um milagre. Mas talvez nesse caso, aquele bordão do palhaço Tiririca caiba muito bem. Pior do que está, o Rio de Janeiro não fica. Qualquer ação é bem-vinda, minha gente. Joyce Hasselman para o Jornal da Manhã.